Eu me chamo Lívia Coelho, sou psicóloga, mas aqui neste canal eu estarei da postura de uma mulher que tem um saber psi e que tem a condição do transtorno bipolar tipo 2 e altas habilidades. A minha intenção de estar aqui nessa internet com esse canal, com essa jornada de 180 dias, de me apropriando do meu transtorno, é ser um oásis, um respiro de esperança no meio desse pessimismo todo da internet, que coloca o transtorno bipolar de uma forma muito fatalista, como se a gente estivesse condenado a levar uma vida de caos, a um destino caótico subindo e despencando. Sim, eu vivenciei esses altos e baixos, mas a proposta aqui é mostrar como que um tratamento humanizado, focado na saúde integral de mulher, ele pode sim te possibilitar, junto de uma rede de apoio de qualidade, é claro, construir uma vida que vale muito a pena ser vivida. Hoje a gente vai tratar das minhas experiências com psicoterapia. Fiz 2 processos psicoterápicos, tá? Eu tenho 12 anos de terapia e meu primeiro processo foi com a psicanálise. Esse meu primeiro processo psicoterápico, esse primeiro processo de análise, foi durante a faculdade. Eu estudei no UFMG e como eu me interessei pela psicanálise, porque tem isso, né? A maneira que o meu cérebro funciona, ele tá sempre buscando profundidade, ele tá sempre buscando explicação, filosofia e tudo mais. Meu raciocínio é muito lógico, né? E muito existencialista também. Então, obviamente, eu fui fazer análise, de uma vertente mais unicotiana. Por mais que a psicanálise seja fantástica, eu adoro, nossa, tenho prazer em ler psicanálise. E eu acho que sim, ela traz, nossa, a maneira que ela traz o sujeito de volta para ele mesmo e com profunda responsabilidade e sustentando o próprio desejo e aprendendo a dar dignidade para a coisa é maravilhosa. Mas talvez não seja o melhor caminho para quem está afogando um caos do transtorno bipolar, que foi o que aconteceu comigo. Primeiro eu precisava de um chão para poder andar nele, não ser jogada mais fundo ainda nesse oceano todo, nesse mar revolto, que ora ele tava um marasmo, ora era uma tempestade em alto mar. Não precisava de ter sido assim, né? O que deu certo pra mim foi a análise do comportamento da minha mental psicóloga, tem 4 anos que eu tô com ela, foi inclusive ela que fechou o meu diagnóstico. Traz isso de um lugar, a maneira que ela me ajuda é muito diferente, porque eu não tinha recursos, eu não tinha habilidades. É aquilo que eu falo naquele outro vídeo, né? Eu tinha a faca, o queijo e a goiabada na mão, sempre me ofereceram diversas oportunidades, mas eu nunca conseguia cortar, porque tinha algo de errado com esse corpo para eu poder fazer assim. Eu até vinha, mas na hora de terminar não rolava. Foi muita construção que não dava certo. E essa minha atual psicóloga, né, a Viviane Begatti, muito obrigada, sou belíssima. Ela que vai observando essas minhas oscilações e com muita delicadeza, muito cuidado, ela traz pra mim que eu tinha esse transtorno e que valia a pena a gente procurar um psiquiatra para poder fechar isso. Enquanto a psicanálise ela tá muito interessada nesse lugar do porquê, da maneira que você integrou isso dentro da sua cabeça e tudo mais, e passar por esse processo de integração da própria história de forma subjetiva primeiro, para depois vir para cá, né, e observar esse comportamento mais de um lugar, de uma repetição, a análise do comportamento ela dá muito lugar sim pro porquê, pra sua história de vida, até porque é ela que vai te falar do seu histórico de contingências, mas ela tá mais interessada, e agora? O que nós vamos fazer com isso? E observar estes comportamentos que são visíveis aqui fora e não tanto internos e modificar, já ir pensando em novas estratégias. Então, muitas vezes, o que o indivíduo que tem transtorno bipolar precisa é de contenção. A impulsividade é a grande marca do transtorno bipolar. A gente precisa de estratégias comportamentais para aprender a dilatar o espaço entre o impulso e o comportamento, que, por exemplo, é o mindfulness. E foi isso que a análise do comportamento me possibilitou muito bem. E tirar desse lugar de que, tem uma coisa dentro de você que vai fazer você fazer isso porque você é. Não. Para começo de conversa, a análise do comportamento entende o self como contexto. Você não é uma coisa isolada, você está. Então eu não era um ser humano super desregulado, surtado, maluco. Não, eu estava em ambientes extremamente estressores que me engatilhavam e disparavam crises. Tá vendo a perspectiva como que ela é diferente? As minhas experiências foram por aí, é claro também que o que eu tava passando na época, como a minha psicanalista, ela me ajudou, me acolheu bastante, mas ela não conseguiu me organizar da maneira que a análise do comportamento conseguiu me ajudar com esse processo de organização. E
a conclusão disso, né, foi como que hoje, junto da lamotrigina, também eu consigo produzir, transformar essa organização em produção, em transbordamento, que eu acho que era tudo que eu queria. E tem esse ponto também, que é a minha questão com a medicação. Eu comecei com lítio. Quando eu começo com lítio, não deu certo. Foi muito ruim. Porque, ganho de peso. Você fala que você não tem problemas com o seu corpo, meu bem, até você sair de um corpo lindo de 58, 60 quilos para 74, 76. Em 2 anos. É body positive até tal certo ponto. E eu falava muito isso, né? Descobri que não é bem assim. É muito difícil perder esse lugar, sabe? Muito difícil. E em especial eu perdi muita roupa. Porque um dos lugares onde era muito marcado o meu sintoma era na compulsão por compras. Compulsão é um problema de controle de impulsos. Mais uma vez, qual que é a grande marca do transtorno bipolar? Impulsividade junto a grandes oscilações. Então, quando eu me dou conta, né, quando vem esse peso todo, eu perdi muito dinheiro. Se eu falar pra vocês que eu sei onde que tá o dinheiro que eu ganhei desde que eu comecei a trabalhar, desde 2018/2, foi pra roupa e sapato. Tem projetos inacabados, essas paredes aqui mesmo, eu tô terminando elas. Isso aqui eu fiz essa textura, essa parede já teve diversas texturas. Ela ainda nem tá da cor dela. Do mesmo jeito aqui embaixo, que eu reformo tudo. Eu mudo muito de casa o tempo inteiro e mudo muito de estética. Corto meu cabelo. Eu achava que eu estava me empoderando, quando na realidade era só um outro ato de autoagressão. Onde é que eu tava mesmo? Minha atual psicóloga foi observando como que eu comprava demais, como vinha uma hipersexualidade muito grande, como eu começava diversos projetos e largava, e vinha um ímpeto criativo, sabe? Um ímpeto, uma energia. Meus queridos, essa reforma desta casa, quem fez ela toda fui eu. 11 horas da noite, meia-noite, 1h, 2h. Eu com lixadeira nas paredes, meus queridíssimos. Nossa, e foi assim, com muitas outras. Essa é a parte boa do transtorno bipolar, toda essa criatividade, essa energia toda. Só que quando ela não é modelada, isso dura 4, 5 dias e depois ela te joga no chão. E aí veio o lítio. 2 anos com a Viviane, ela percebe com muito cuidado e carinho. Ela vai construindo isso, ela mais ou menos. Ela começou a plantar sementinha na minha cabeça com 6 meses, até ela virar pra mim e falar, né? Num episódio misto, assim. Hoje, olhando pra trás, nossa, é muito diferente. Esse autocontrole que eu tenho hoje, essa contenção, essa capacidade de estar, sabe, sem ser tomada, sem ser sequestrada, sem ser roubada de mim mesma por uma descarga muito grande de emoções. Um grande amigo que me acompanhou nesse processo todo e estava comigo nas madrugadas todas, e ele falou bem assim: meu bem, é nítido como que hoje você parece outra pessoa. Dava pra ver o quanto que você não conseguia se controlar e como que você simplesmente não conseguia sair da cama. Não importava o quanto eu tentava te ajudar, não importava o quanto eu tentava te falar que você não é um ser humano horrível, você não conseguia sair dali, sabe? Eu sou muito grata a essa pessoa, inclusive. E é uma coisa que me entristece também ao mesmo tempo, é não me lembrar tanto de informações sobre os meus amigos, sobre as pessoas que estiveram comigo, porque é outra característica das crises, né, dos episódios bipolares. Elas são tão intensas que a sua cabeça simplesmente ela não consegue ter uma sobrecarga mental aqui. E você perde muita memória. Então eu não me lembro de muita coisa, sabe? Eu lembro da sensação no corpo. O meu corpo se recorda disso tudo. O meu corpo se recorda da sensação de segurança que eu sinto ao redor de algumas pessoas, mas o meu corpo se recorda, sim, do pavor que era estar ao redor de outras e estar em outros ambientes. Então, a coisa vai caminhando mais ou menos dessa forma. Quando o lítio vem, nossa, gente, foi muito difícil. Pra onde foi o meu dinheiro, pra onde foi o meu corpo, pra onde eu fui. E o lítio ele veio sozinho, eu não queria procurar um psiquiatra de novo. Como eu contei pra vocês, eu tenho uma péssima perspectiva com psiquiatras. E eu fiquei no fundo da depressão. Eu nunca tive uma depressão tão horrível na minha vida, sério. Não tinha, sabe, essa coisa viva que meu avô até fala que eu sou o barulho. Eu chego lá do portão, eu já tô, vô! E ele fala, ó, acho que o barulho chegou. Não tinha. As pessoas hoje me contam, Lívia, você estava nitidamente dopada.
estava nitidamente dopada. E muitas pessoas têm uma experiência ótima com o lítio, tá? Muitas pessoas. Ainda é o medicamento carro-chefe, tá? Pro tratamento do transtorno bipolar. Mas pra mim, não deu jogo. E eu passei 7 meses com ele. E aí eu tiro sozinha. A Viviane até conta hoje, assim, Lívia estava num lugar que muitas vezes eu nem sabia o que eu estava fazendo. Ela só acompanhou e suportou o sofrimento comigo. Que eu acho que é uma das coisas mais difíceis de se fazer quando você é um profissional da saúde, em especial um psicólogo. Porque o vínculo terapêutico, gente, vocês não precisam de achar que a gente não ama vocês, não, porque a gente ama. A gente ama. É muito ruim ver vocês nesse abismo. E ela ficou firme e forte do meu lado, sabe? Até que um dia ela briga comigo, passou uns 3 meses falando que tava ruim. E aí ela fala, Lívia, você quer parar com o remédio? Então para! E aí eu parei com o lítio. E aí veio uns inchaços bem rápido, porque é muita retenção de líquido. E aos poucos eu fui perdendo esse peso. E agora eu tô num grupo, né, que é o Corpo Nutrido Mente Leve, com a minha cunhada, que é um grupo de instalação de hábitos de vida saudáveis, muito diferente dessa loucura que a gente tem aí, de foco, força e fé. Não, é nesse caminho mesmo que eu fiz 1% melhor todo dia, devagarzinho, muito devagarzinho, mas consolidado. E isso vem me ajudando. Quando eu tirei o lítio, eu fiquei muito traumatizada. Foi horrível. Não tinha vaidade, gente. Eu passava dias sem tomar banho. Eu lembro que meus pais estavam preocupados. Meu pai fica na roça, né? Ele tem um sítiozinho, ele fica lá sempre. Meu pai tava sempre voltando mais cedo todo dia. Eu fico me perguntando, será que meu pai tava com medo de eu fazer alguma coisa comigo? Ele fala, você ficava olhando pros cantos assim, perdida. E era. Foi também muito bom, porque minha relação com minha mãe não era muito fácil. Eu sou Iansã, minha mãe é o Iemanjá. Foi muito bom num dia que eu tava sentada e o passado me consumindo. Todos os dias voltava na minha cabeça uma situação que foi muito traumática, todos os dias. E aí eu falo com a minha mãe, que dia que isso vai passar? Mãe, isso não passa. E aí minha mãe veio, né, que falou, mas minha filha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, e que não sei o quê. E aí eu olhei pra ela e falei, mãe, isso é o que as vozes na minha cabeça já me falam. E aí minha mãe me pergunta, minha filha, o que você precisa que eu faça? E aí eu falo com ela, mãe, eu preciso que você faça por mim aquilo que eu não dou conta de fazer. Que é me falar que vai tudo dar certo, que é você consegue, é me lembrar de quem eu sou, porque eu não sei mais quem eu sou. E foi aí que a minha relação com a minha mãe se refez e hoje é uma relação ótima, maravilhosa. Todo o suporte do mundo eu tive da minha mãe. Todo o suporte do mundo também veio do meu pai, apesar de que ele não queria muito que eu tomasse medicamentos por causa como foi minha avó, dos meus irmãos. Como foi bom, sabe? E Viviane, é claro, do meu lado sempre. Foi o que permitiu que tudo desse tão certo. A psicanálise, ela entende o transtorno bipolar da seguinte maneira: as oscilações que o indivíduo ele vai sofrer, ele vai passar, elas são interpretadas como manifestações de um conflito interno profundo entre duas partes muito opostas do self. E a mania, ao contrário do que todo mundo acha, é que a gente tem um ego gigantesco, meu Deus, eu sou a própria Miranda Priestley. Na verdade, é um mecanismo de defesa, sabe? É uma máscara que a gente coloca e ela se instala por alguns dias, que vai dar pra gente uma ilusão de onipotência, uma ilusão megalomaníaca, na mesma proporção que é o profundo vazio existencial que a gente sente. 2 polos bem opostos. E é como se a gente fosse o sol, sabe? Por uns 5 dias. A depressão, na verdade, ela vem porque o corpo não aguenta, é claro, tem corpo que aguenta isso. Ela é muito essa queda, quando a gente descobre que a gente não é o sol. A gente era Ícaro, com asas de cera, que tentou voar perto demais do sol e se queimou. E aí vem esse profundo vazio existencial que tá no cerne do transtorno bipolar, que vem com muita culpa, muita vergonha, porque você faz coisas que você não se reconhece naquilo e você fica, cara, o que aconteceu? Como que eu, psicóloga,
tão inteligente, altas habilidades, tão potente. Como que isso aconteceu? É muita vergonha, é muita humilhação, é muito sentimento de rejeição, porque não é todo mundo que entende o que tá acontecendo. Todo mundo te ama quando você tá na hipomania, porque você é a alma da festa, gente, sério. Essa energia, entendeu? Muito generosa, dá tudo pra todo mundo, sabe? Paga tudo, sai dando presente. E também seus saberes, né? Que foi onde muitas pessoas se aproveitaram de mim. E muito manipulada, porque você acha que todo mundo é bom também, né? Até minha paranoia. Essa máscara toda que a gente veste só pra gente suportar um pouco. E quando a gente cai e a gente volta pra depressão, é também um luto, tá? É um luto muito grande, daquela sensação que dessa vez vai dar certo. Dessa vez eu vou conseguir me engatar, dessa vez eu vou conseguir viver uma vida saudável, dessa vez eu vou conseguir ir pro trabalho todos os dias, dessa vez eu vou conseguir fazer tudo o que eu preciso fazer. Porque essas características são boas, né? A agitação da ecomania é tudo que esse mundo maluco que a gente vive nele quer e valoriza. Então é um luto de uma vida normal que a gente nunca vai ter. É isso tudo que é conviver com o transtorno bipolar, sabe? E eu fico muito bolada quando eu vejo esses memes na internet, todo mundo falando, ai, bipolar, eu não, tá? Quando eu parei com o lítio, eu falei, não, agora eu não vou mais tomar medicação, nunca mais. E eu vou resolver tudo com comportamento, porque se o comportamento te adoece, o seu comportamento também pode te curar. Só que eu não percebia, cara, o quanto que isso ainda estava em mim, em especial a depressão, né? Eu conseguia conter a diva, eu conseguia conter a ecomania, mas eu não conseguia dar um chute na minha bunda todo dia de manhã, sabe? Eu não conseguia conter os pensamentos depressivos, ruminantes, tudo isso que ficava aqui dentro. E foi aí que eu procurei a lamotrigina, na hora que eu me dei conta de que estava entrando na minha clínica, eu não percebia que estava entrando na minha clínica, e entrou. E aí eu procuro, né, um psiquiatra, entra na lamotrigina e tudo fica muito bom. Mas eu passei bem um tempo, passei um ano tentando provar pra mim mesma. Claro que era uma, olha só que coisa doida, né, como que é coisa da megalomania pra cobrir, né, esse vazio existencial gigantesco e esse medo muito grande que a gente vive. Eu faço isso porque, na real, eu ficava tentando ser a psicóloga fodona, que ia dar conta de um transtorno bipolar, só com a minha superdotação, porque como ela é ótima, né? Quando, na real, eu tava com medo, um desespero gigantesco de acabar trilhando o caminho da minha avó, sabe? Essa megalomania, ela recobrindo o que há de mais desprezível e medonho dentro de você, e assustador. Foi basicamente isso que aconteceu. Toda essa oscilação, ela queima a nossa pele e ela cega os olhos de quem convive com a gente. E a própria natureza do transtorno bipolar, ela é vista pela psicanálise como um espelho mesmo para a sociedade do que é a natureza intrínseca humana, sabe? É o que há de mais humano, o eterno conflito visceral entre amor e ódio, ilusão e decepções profundas. E o caminho na psicanálise de cura é justamente que esse sujeito consiga fazer as pazes com essas duas partes dentro dele, botar as duas para conversar, entendeu? Acolher, integrar e transformar chumbo em ouro, que é o que eles chamam de dar dignidade pra coisa. Que é isso que eu tô fazendo aqui nesse canal agora. A análise do comportamento, ela trouxe uma perspectiva diferente, muito mais pragmática, que é foco no comportamento observável, no ambiente e nas contingências, nas relações entre esse ambiente e esse organismo que estão possibilitando que esses comportamentos se perpetuem, entendeu? Enquanto a psicanálise me jogou no oceano, que ela tá muito preocupada com o porquê, e vamos andar no seu inconsciente, quando eu já tinha inconsciente demais, a análise do comportamento construía esse chão para eu poder andar. Porque quando o foco é nesse comportamento observável, a gente consegue modular, tá, mas e aqui? O que a gente pode fazer de diferente? Entendeu? Vamos tentar essa estratégia? Vamos tentar aquilo? E a modelagem na sessão, né, que isso foi acontecendo. A ACT também é uma coisa que a Viviane usa muito comigo, que tem como foco você aceitar radicalmente as suas emoções e os seus comportamentos, sejam eles fáceis ou difíceis. E pensamentos também, tá? Porque pensamento é comportamento, para análise do comportamento, só que é comportamento interno. E você aceita radicalmente isso tudo e você se compromete com ações aqui, fora e dentro também, para que você construa uma vida que vale a pena ser vivida em direção aos seus valores. Então é a aceitação radical dessa condição humana que vai ser difícil mesmo, mas e aí, o que eu vou fazer?
tendo um norte, que são os seus valores. E a gente também tem a FAP, é um foco muito grande na relação terapeuta-paciente. Entende que dentro, né, do setting terapêutico o indivíduo vai se comportar da maneira que ele se comporta lá fora, e pela modelagem, pela relação, a gente vai conseguir amenizar comportamentos adaptativos e desenvolver os CRBs que a gente quer, né? Que a gente tem CRB1, CRB2, CRB3. A gente também tem a DBT, que foi importante para mim. A DBT é muito focada em regulação emocional. Ela foi construída para indivíduos que tem transtorno borderline, mas para qualquer desregulação emocional ela é ótima, tá? E ela tem essa perspectiva de integração de opostos, que é esse caminho dialético. O que é um caminho dialético, Lívia? Você tem tese, você tem antítese e você tem síntese. O que é isso? Quer dizer que ambos os pontos de vista, eles podem ser verdade e a gente vai encontrar um caminho do meio. Que é basicamente isso que a gente tem que fazer com esses impulsos todos que nós temos, que é o que gera o adoecimento, né? Que a psicanálise vai falar, que é essa repressão intensa desses impulsos que nos deixa da maneira que deixa. E tem a TFC também, que é a terapia focada em compaixão, que ela dá um olhar muito mais profundo para aquilo que é do nosso organismo, os nossos 3 sistemas dentro do sistema nervoso, e a compaixão como o ato último de amor próprio e ao mesmo tempo o primeiro passo para que você possa regular o seu organismo. E a compaixão é simplesmente você se dar o que você precisa naquele momento. É só isso, atender a necessidade que seu corpo está pedindo na hora, sabe? E não ficar se martirizando contra a vergonha. Compaixão é reconhecer seus limites, é reconhecer até onde você dá conta de ir e respeitar isso. Tão bonito, né? Tão pequeno, mas tão impossível nesse mundo doido que a gente vive, né? De foco por si pé, disciplina e blá 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 blá. E também a TPB. TPB é a terapia baseada em processos, que ela tem foco nos 6 processos psicológicos humanos que todo mundo vai experienciar, tendo um transtorno ou não. Então a gente vai acompanhando como que está seu ritmo em cada processo. Vocês percebem como que são lindas e como que elas tiram a centralidade do diagnóstico e elas trazem a centralidade para a pessoa que porta um transtorno? Foi isso que fez toda a diferença na hora de me tratar. Eu trouxe todos esses pontos para vocês, para que vocês possam ver como que cada abordagem trabalha, tá? Eu não gosto de uma lógica protocolar, porque protocolo ele é para transtorno, protocolo ele não é para pessoas, entendeu? Vamos separar as coisas aqui. Eu não sou dessa abordagem. Eu acho que a TCC ela tem ferramentas interessantes, ela tá ali como linha de entrada, mas não à toa ela está desenvolvendo tantas outras abordagens, porque ela só foi eficiente para 1/3 das pessoas. Definitivamente não é o que é o show de bola, né? Por mais que digam, é o padrão ouro, não, ela dá conta de te manejar e de ensinar ferramentas. Agora, o conflito existencial que está no cerne da pessoa que tem um transtorno bipolar, ela não vai dar conta. Mas ao mesmo tempo também, só a psicanálise, lidando só com este conflito existencial, não é o suficiente, porque vai te deixar pior do que você estava. Por isso que eu gosto das contextuais da análise do comportamento, né? Ela foi o que possibilitou tanto construir o chão para eu andar, ao mesmo tempo que eu fazia esse meu processo interno de fazer as pazes comigo mesma e de integrando essas 2 partes tão opostas do meu self. Entendeu? Se vocês tiverem gostado da maneira que eu entendo as coisas, da maneira que eu tô aqui na internet, essa aqui é o 2º episódio dessa jornada, me apropriando do meu transtorno bipolar. E eu tenho também uma comunidade, tá? Chamada Genuinamente, lá no Substack. Sinta-se convidado para entrar na minha casa, tá bom? Um abraço e até o próximo episódio.